Olá, estamos de volta com vocês, não para falar de filme da Marvel nem da DC, a gente tá aqui para falar com vocês de um filme que nós não esperávamos que íamos estar falando. Nós vamos falar de Chip and Dale, Rescue Rangers, Defensores da Lei, o filme do Tic Teco, que não é um reboot, como eles chamam, nem é um remake. Retorno. Eles disseram que é um retorno, é um comeback, não é um reboot. Comeback, não, reboot. E é um filme que pegou as pessoas meio desprevenidas, Porque ninguém esperava. porque ninguém esperava, e aí começou a surgir uns memes na internet e as pessoas ficaram curiosas, e quando a gente foi ver, não era só um monte de memes sem graça, ele realmente era um filme bem interessante. Eu não esperava que a Disney fosse permitir que alguma coisa desse jeito fosse feito, né? Já que eles são tão restritos quanto aos IPs deles. Eu não imaginei que eles fossem deixar fazer um filme tão... Chocante. Em tantos aspectos. É. Mas enfim, antes da gente começar, não se esqueça de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo. Estamos voltando aos poucos, mas estamos voltando e estaremos com mais produções aí adiante. Mais produções, super produções. Nós estamos trazendo pra vocês aqui, já que a gente não consegue falar de todas as séries que vocês nos pedem pra falar, nós vamos falar de todas as séries que nós assistimos também, numa espécie de balaião de séries que a gente viu esse ano, que a gente viu bastante Lembrando. coisa. Balaião, vou botar o nome, vai ser o Balaião. Balaião de séries. Pior nome possível. Pior nome possível. E nós vamos falar também de anime. Mas fiquem ligados aí, em breve, aqui no canal. Maria. Eu tenho que ser honesta, tá? Eu não gostei. É mesmo? Eu não gostei. Eu entendi, eu apreciei o que eles tentaram fazer, sabe? Eu achei que algumas piadas foram boas, mas muitas ficaram perdidas na tradução. Daí foi um problema nosso não ter visto legendado. Mas daí foi como eu te falei, eu acho que quando tu coloca pessoas muito famosas pra dublar, meio que tu sai do coisa, porque tu fica, é o Andy Samberg, é o J.K. Simmons. Mas daí sabe? tem que ver. Eu acho que a voz do Andy Samberg é muito marcante, eu ia ficar o tempo todo, tipo, é o Andy Samberg, não o Teco. Não sei, eu quero ver ele legendado agora, porque eu quero entender algumas piadas que eu não entendi. Porque principalmente os tradução trocadilhos são difíceis de traduzir pro português. Mas eu não gostei da animação 2D. Adorei a do animação Tico. 2D. Adorei a Eu animação achei 2D. horrível o 3D do Não Teco. Achei, tipo... Sabe o que é? Eu fiquei tipo, questão? não! O 3D Não, do mas Teco deixa eu terminar de... Mas eu acho que a coisa que eu mais não gostei foi de os Defensores da Lei não serem de verdade. Eu achei legal. Deles serem um programa de televisão nesse mundo aí do Tic Teco. Eu tava esperando um filme de Defensores da Lei que fosse com os Defensores da Lei. Não, nós não somos os Defensores da Lei, nós somos atores que fizeram um programa chamado Defensores da Lei. E eles usaram as habilidades deles e conseguiram solucionar um crime. Não, com todo mundo. A Geninha apareceu no fim e o monte foi sequestrado. Foi só o Tico e Teco. Sabe? Normalmente algum deles era sequestrado também. Eu adoro Defensores da Lei. Sim. Pra falar pra vocês, eu fiquei muito triste quando chegou o Disney Plus no Brasil, que não tinha Defensores da Lei, só tinha DuckTales. Mas agora já tem, e daí quando entrou eu fiz uma maratona do Tico e Teco Vem Fazer o Bem, que não é isso que eles cantam. Eles não cantam o Tico e Teco Vem Fazer o Bem, que é a trilha. Mas, não foi... Eu acho que teve momentos ótimos, sabe? Mas, por esses motivos, assim, eu não gostei muito do filme. Eu gostei. Eu achei o filme sensacional, porque ele fez uma coisa que os outros filmes que fazem esse tipo de piada metalinguística não conseguiu fazer, que ele foi ser um filme competente dentro dessa possibilidade. Vamos pegar um exemplo aqui, mais próximo que a gente tem é Free Guy. Free Guy é um filme que é sobre videogame, que é cheio de referenciazinha e piadinha interna com as coisas, mas é um monte de piada tirada a esmo, sem nenhum contexto com a história e sem nenhum tipo... Só porque sim. É literalmente um tiozão velho sentando e escrevendo uma paródia de GTA. Então, assim, tu vê as coisas acontecendo, tu vê que são coisas parecidas com o que tem nos jogos de verdade, mas tu não sente aquela aproximação, tu não sente que tem um envolvimento da pessoa dos diretores, dos produtores, com a linguagem. O que eu gostei do Tic Teco? Tô completamente fora do emocional da história. Eu achei que ele foi quase um sucessor espiritual do Roger Rabbit, pra mim, assim. Porque ele mantém essa ideia de que os humanos contracenam com os desenhos. Por isso que eu não acho que a animação é estranha, porque a animação é estranha também no Roger Rabbit. Eu não acho a animação estranha no Roger Rabbit. Porque ela tem aquela coisa meio tridimensional que eles precisam fazer, e ela tem
essa estranheza, assim, que não é de uma animação comum. Porque normalmente uma animação comum, tu tá num plano 2D e tu tem um personagem 2D na frente. Quando tu tem o 3D, quando tu tem a realidade, no caso, acaba tendo essa questão. E eu sei que eles usaram também CGI. Mas eu achei bonita a animação, eu gostei dela, eu achei que ela ficou competente pra todos os personagens. Tem uns que ficam mais estranhos, como por exemplo o Peter Pan, que eu acho que ficou bizarraço. Mas fora isso, eu acho que o diretor é o Akiva Schaffer, ele é o cara do Lonely Island. Ele tem um tino pra humor muito bom e ele acertou muito bem o timing das piadas. Eu acho que isso foi um ponto positivo ao extremo. E eu acho que esse filme se utilizou de uma coisa que a maioria desses filmes tem vergonha ou tem medo de fazer, que é utilizar IPs de tudo. E muitas das coisas que eles fizeram, eu acho que isso foi o grande desafio do filme, foi coisas que eles não foram autorizados a fazer. Tipo, eles tiveram carta branca da Disney pra fazer o que eles bem entendessem com esse personagem, porque o Tic Tac são personagens que são classe C da Disney, eles não são classe B. Classe A nós temos Mickey, Pateta e a turma, nós temos a classe B... São os primeiros, os 5, o Fab Five... Eles não são classe C. Os defensores da lei são classe C. Talvez a Geninha e o Monte Reina, o Tic-Teco. Mas aí que tá, é o Tic-Teco dentro dos defensores da lei. Os Tic-Teco são os Tic-Teco, eles estão lá. Mas o Tic-Teco e defensores da lei são outros personagens. Não é a mesma coisa que o Tic-Teco... Não é os mesmos personagens. Eles são os mesmos personagens. Não porque o Tic-Teco original do Pato Donald, eles não fazem investigação criminal. O que eu quero dizer é o seguinte, eles não são personagens muito importantes dentro do catálogo. Eu acho que a Disney disse assim, não, faz o reboot como vocês bem entenderem, vocês têm liberdade criativa pra fazer o que vocês bem entenderem, vocês têm o nosso time de advogados aqui. E aí eles conseguiram fazer umas coisas muito interessantes. E o ponto pra mim mais interessante é eles conseguirem pegar esses IPs como, por exemplo, o Sonic e utilizar daquela forma. E uma coisa interessante desse ponto é que eles não tiveram autorização pra utilizar o Sonic. Pelas entrevistas que o Akiva Schaffer deu, ele não diz como é que foi que eles conseguiram. E ele diz assim, ó, é o único que ele não comenta, ele comenta de todos os outros. Os outros IPs, My Little Pony, eles foram lá, mandaram os advogados falaram com a Mattel aprovou, eles foram lá, fizeram uma ceninha, a Mattel aprovou a cena, eles, pum, publicaram. E alguns deles, o DreamWorks também, porque a DreamWorks tem todos os personagens de Seth Rogen, tem uma ótima piada ali dentro no meio também. Mas a questão do Sonic, aparentemente, o Sonic feio, ele não é copyrightado. Ele não tem copyright. Então eles podiam fazer o que eles bem entendessem com ele. Ele é basicamente aquilo que eles estavam falando que eles faziam com as animações dentro do filme. Uhum. Ele era uma versão pirateada do Sonic. Uma versão pirateada do Sonic. E é por isso que eles conseguiram utilizar. Então tem essa brincadeira da metalinguagem, mas eles utilizam aquilo ali dentro. Porque eles têm um monte de personagens que aparecem por 5 segundos. O Batman, por exemplo, que apareceu. Ele não é um Batman original. Não. Ele é um Batman bootleg também. Sim. E a gente tava conversando com o Van Deck, ele tava explicando um pouco disso também. Então todas essas questões legais, eles conseguiram dar uma passadinha de perna. É porque tu vê assim que tem uma dedicação deles pra fazer um filme recheado de referências, porque esse filme é um bolo de referências. Todo momento tu tá tendo referências nas jogadas na tua cara, sem elas se esfregarem na tua cara, sem tu notar elas muitas vezes. Algumas delas são bem sutis. E eu acho isso legal, eu acho que isso faz o filme ser mais interessante. Dito isso, eu gostei da relação dos personagens, eu gostei como o Tico e o Teco se relacionaram os dois personagens, achei que foi legal, o drama que eles criaram entre eles não foi um drama fraco, foi um drama bem interessante, sabe? Porque a gente tem essa impressão que o Teco era um personagem bobinho, bobalhão, que não batia muito bem, e o Tico era o cara que fazia as coisas tudo certo e tinha que consertar as coisas. Então foi legal eles mostrarem isso, que ele não era um bobalhão de verdade. Mas ele era um bobalhão, ele foi um bobalhão o filme inteiro. Ele age daquela forma, mas ele não é um bobalhão porque ele é inteligente, tanto é que ele resolveu boa parte dos mistérios também. Então, assim, tipo, foi legal esse conflito que teve, que gerou essa separação deles. Eu achei legal como eles se unem no final. Tem umas partes que são meio chatinhas, eu não vou negar, por exemplo, assim, principalmente naquela parte, quando chega na parte final do grande clímax do filme, fica um pouco repetitivo, fica um pouco chato. Mas a perseguição final é muito massa. Eu não achei o futuro deles tão desesperador, assim, dos desenhos sequestrados. Tanto quando eles ficarem presos pra fazer. Quando tu vai falar, tipo, de Roger Rabbit, em que eles são... Sim. derretidos, sabe? Porque não existe, assim, não existe uma borracha que pode te apagar no Roger Rabbit. Os desenhos só podem ser mortos com aquele negócio lá que ele faz. Um removedor de tinta. Então é bem mais assustador, assim, o destino dos... Não, isso sim. Mas eles são escravos, na verdade, né? Eles são escravos que são alterados geneticamente pra ficar da forma como eles precisam que eles fiquem, né? Mas foi uma boa, porque, tipo, é legal eles tirarem sarro desses filmes que
que Exatamente. fazem cópia dos filmes deles. É muito bom isso. Ratatouille, por exemplo, que eu comentei com a Maria. E eu adorei os títulos, porque tipo, a The Little Mermaid é Tiny Fish Woman, Tiny Fish Girl, uma coisa assim. Né? Tipo, umas muito coisas bom, bem... muito bom. O ursinho... O ursinho com a barriga cheia de mel, uma coisa assim o nome dele. E aí os Simpsons com o Bart falando, ai, pachanga. Muito bom aquilo, genial, absolutamente genial. Só eu não entendi porque que eles transformaram o Monte no Dumbo. Não faz sentido pra mim. Nenhum deles faz sentido, tipo, eles transformaram Não, o linguado eles transformaram em uma versão bootleg do linguado pra Pequena Sereia bootleg. Sabe, faz sentido? Eu não sei também, não sei explicar qual foi a lógica deles. Não sei também qual é a lógica. Podiam ter transformado ele no Ratatouille, sabe? Ele era o Ratatouille. É verdade. O fato também da Geninha ter se casado com uma moça que ter tido 40 Isso foi a pior parte. Isso foi muito errado. Muito, muito, muito errado. Muito errado. E eu gostei. E aí entra também a problemática deles não serem de verdade quem eles são no desenho. Eles serem atores. Sim. Sabe? Porque ela é claramente uma sapatona no desenho, né? Não sei, o Zeke pra mim é claramente uma criança no desenho e ele casou com a... É verdade. Sabe? Tipo, não faz isso bizarro, com a minha infância. E pensar que ela teve, tipo, uma gestação tão longa e os filhos dela que teoricamente durariam no máximo 9 dias, né? Que é o tempo de vida de uma mosca, né? Que é pouco tempo. Mas o tempo de vida de um rato é quanto? A Geninha tá viva um tempão. Também. Eles são desenhos, eles não funcionam biologicamente que nem animais reais. Um outro ponto que eu achei legal também foi a forma como eles inseriram... Como eu disse, o filme tem muitas gags, tem muitas piadas, assim. Por exemplo, o lugar do Uncanny Valley que eles fizeram, que eles foram visitar. Genial! Aquele conceito é absurdo de genial, que são os personagens 3D, principalmente, que ficam... que são... Quase realistas, reais. mas tu sabe que tem alguma coisa ali que, tipo, não é realista. Esse é o Uncanny Valley que eles chamam. Esse é o Uncanny Valley. Vamos pegar, por exemplo, aqui os personagens que eles transformam, eles rejuvenescem em Star Wars, por exemplo. Eles são um Uncanny Valley total. No Guardiões da Galáxia 2, eles rejuvenescem o Kurt Russell. Também, é muito bizarro. Eles estão rejuvenescendo todo mundo. Esses rejuvenescimentos, o Beowulf, como eles mostraram ali, aquele Gimli, que é o Seth Rogen, que não consegue olhar nos olhos. O único problema que a gente tava comentando hoje também era que os olhos dele não continuam seguindo eles depois. Então a piada não se mantém muito. Mas mesmo assim, muito competente. Essa piada foi muito engraçada, foi muito própria. E eu acho que esse filme não é tão voltado pra criançada também, né? Eu não vejo como eles vão conseguir entender as piadas. Se bem que a gente gostava de Roger Rabbit, e Roger Rabbit também não era pra criança. Pois é. Né? Então eu acho que a criançada hoje tá bem atenta também, vai pegar bastante referência. O fato de ter o Sonic chama bastante atenção. Sonic Fake é dublado pelo Tim Robbins. Eu acho que eles podiam tirar mais sarro do Alvin e os Esquilos. Já tiraram um pouco, né? Não tiraram muito. Mas podiam mais, sabe? Eu acho que eles odeiam Alvin e os Esquilos. Porque, né, são os principais competidores deles, são os Alvin e os Esquilos, né? Inclusive fez com que eles não tivessem aquela vozinha chata do desenho também, né? Que eu também ressenti isso, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Mas ali pelo menos eles deram uma explicação, não foi do nada que eles ficaram sem voz. Tem uma explicação pra isso também. E eu gostei dos personagens principais, eu achei que eles foram gostosos de assistir, eu acho que o arco de redenção dos dois é bem legal também no final. E agora eu fiquei curioso pra saber que outras produções que eles podem fazer nesse estilo, sabe? Eu gostei, outra coisa que a gente não falou que eu gostei bastante foi o fato deles introduzirem todos os tipos de animação no filme. Sim, tem stop motion, tem 3D, tem 2D, tem... Sabe? Tipo, muito legal isso. Eu adorei. A luta final da policial contra o Sr. Massinha foi ótima, foi incrível. Sabe? Foi. E esse lance também do Teco ser 3D e do Tico ser 2D é uma coisa muito bizarra de ver os dois interagindo um do lado do outro. Eu gostei. Porque o Teco não tem olho azul, mas 3D tem olho azul por algum motivo. Porque ele que fez a cirurgia, ele quis botar olho azul, talvez. Não sei. Mas enfim, são vários aspectos assim que eu acho que enriquecem de uma forma que esse monte de referência que normalmente a gente reclama nos filmes porque viram só fanservice, são jogadas de qualquer forma, assim, eu acho que ele tem um pouco mais de relevância porque ele tem um entrosamento com a trama
legal. Ele é feito por pessoas que entendem do que estão fazendo, não são pessoas que estão fazendo só pra ganhar dinheiro. Eu acredito que todos eles que estão ali são fãs mesmo, ou pelo menos por trabalhar na produção, são fãs do Tico e Teco de verdade, porque eles sabiam dos episódios, eles sabiam fazer as referências direitinho, sabe? Eles criaram os personagens que agem de acordo, fazem piada com as coisas, e eles entendem do cinema de animação. Para de me cutucar! Para de coçar a mão! Eu não tava coçando a mão, tava só mexendo aqui. E eu acho que por eles gostarem tanto de cinema de animação é que saiu um resultado tão gostoso de assistir. Sabe? Eu acho que é uma vantagem e eu espero que as próximas produções sejam nesse nível também. Eu espero que eles voltem com Defensores da Lei normal. Talvez agora volte. Talvez agora eles voltem a fazer o programa e aí volte a história normal. Porque DuckTales, eles voltaram com o DuckTales. Se Mas bem não que eu não foi- gostaria dos Defensores da Lei tão rebuscado que nem o DuckTales, assim, numa nova animação. E tem uma questão também, que é o seguinte... quando normalmente se faz esse tipo de comeback ou reboot na Disney Plus, normalmente o resultado é bem pífio. Então a gente ter um filme bom, eu acho que é melhor do que só seguir a história e fazer uma história normal. E ser uma história genérica que a gente assistia e esquecer no outro dia. Esse filme eu não vou esquecer tão cedo. Não, também não. Mas, né, Como Defensores da Lei, tu não gostou? Não é o Defensores da Lei. não é Defensores da Lei. É um backstage dos Defensores da Lei, alguma coisa do tipo assim. É quebrando a suspensão De descrença. de descrença de que era real, sabe? Tico e Teco eram realmente defensores da lei. Eles não eram o Tico e Teco fingindo que eles eram defensores da lei. Isso é triste. É. Mas é legal, mas... Eu recomendo assistir. Parabéns. Eu recomendo assistir. Eu acho que vale a pena. Sim, eu também bastante recomendo. Eu assistir. acho que as pessoas em geral vão gostar. É. Eu acho que esse lance aí do... A gente quer também agora uma série do Sonic com FBI. É, do Sonic feio. Sonic feio com FBI. Foi legal que era verdade. No final era verdade, ele ajudou eles. Isso foi muito genial. Foi. Mas enfim, assista se vocês não assistiram ainda. A gente deu um monte de spoiler aqui, mas não tem problema. Vocês Não, vão não é achar. isso que vai estragar Não, a experiência de vocês. Aproveitem, é surpreendentemente gostoso de assistir. Certo? Vocês querem deixar um comentário aqui? Gostaram do filme? Não gostaram? Acharam legal o Sonic Feio? Que era uma série de Sonic Feio agora também? Vamos botar aqui hashtag Sonic Feio. Disney Plus, traz Disney o Plus. Sonic feio. Imagina se eles pegam e fazem sem copyright. Eles fazem uma série do Sonic Feio por causa mais sucesso que esse filme do Sonic. Com o Lonely Island. Com Lonely Island. Ia ser maravilhoso. Yeah. E assistam os Lonely Island também, são muito legais. Ai, a gente tem que ver legendado porque tem uma parte de rap. É verdade. E eu quero ver o Andy Samberg fazendo Deve ser rap. horrível. Deve, eu não sou marreco. Eles falam que eu não sou marreco umas 1000 vezes. Quero ver o que eles dizem em inglês. Vamos assistir de novo. Vamos. Até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau.